Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Mais uma live com a Mama, mais uma noite aí com a gente, para tirar dúvidas. Desculpa, a gente mudou um pouco o lugar para ver se a transmissão fica melhor, né? Devido à oscilação de internet. Aqui a gente está no nosso escritório, aqui vocês podem ver tem a nossa prensa, as impressoras, né? A outra prensa de caneca aqui. Então, assim, tem bastante coisa aqui que, se der tempo, eu vou mostrar pra vocês. Então, semana passada a gente estava falando um pouquinho de prazo, né? E antes de eu começar a entrar na live de hoje, depois que eu desliguei, que eu despedi de vocês, eu lembrei de uma coisa muito importante, que é o prazo do correio. O que acontece? Às vezes a gente recebe pedidos dos clientes, né, de vocês clientes ou alguma coisa assim, e aí vocês querem saber prazo, e a gente vai pelo prazo que o correio nos dá, né? E pode acontecer de ter algum atraso que não é proveniente da gente. Porque eu vou explicar para vocês qual que é o processo que a gente realiza. A gente manda para o correio, né? E o correio encaminha para vocês. Então, faz um pouco tempo, faz uns 15 dias, uns 15 dias não, já faz mais, faz um mês e meio mais ou menos, nós tivemos uma encomenda que nós mandamos para o cliente. O correio deu um dia útil por Sedex de prazo e não foi correspondido esse um dia. Chegou acho que 5 ou 6 dias depois. O cliente precisava do que a gente mandou, né? Com urgência e ele só recebeu 5 dias depois. E isso a gente não podia fazer nada, porque estava no correio, estava em trânsito e a gente não conseguiu entregar para o cliente no tempo que a gente prometeu. Então, assim, quando vocês forem pedir alguma coisa, seja com a Mama ou seja com qualquer outro cliente, com qualquer outro fornecedor, prestem muita atenção com isso. Se eu preciso da coisa para ontem, certifique-se que vai dar tempo. Peça pelo menos 15 dias antes, porque você pode ter problema com o correio sim. E o preço do correio, ele não tá barato, ele não é barato. Né? Ele tirou todos os serviços que poderiam ser mais baratos de transação, de compra via internet. Então, a gente também, os preços não são os melhores via correio. E o PAC também não é tão seguro quanto a prazo, porque eles têm uma normativa que eles podem atrasar entre 2 ou 3 dias, até um pouco mais, dependendo da localidade e da distância. Então, por exemplo, se o PAC está dando 8 dias, eles não têm mais obrigação de entregar em 8 dias. O único serviço que eles têm por obrigação entregar no prazo que eles determinam, quando você vai no correio, é o SEDEX. Os SEDEX, eles são obrigados os serviços SEDEX, eles são obrigados a entregar no prazo. Então, assim, prestar muita atenção nisso, porque é complicado, né? Às vezes eu preciso de alguma coisa para ontem, como já aconteceu com a gente também, de precisar de alguma coisa urgente e não chegar. Então, prestar atenção com isso, porque às vezes não é culpa do fornecedor. O fornecedor às vezes agiliza, faz o máximo que pode e não consegue entregar no prazo, não devido ao fornecedor, mas aos serviços do correio, tá? Então isso aí é uma coisa que é importante frisar, que eu esqueci mesmo de falar sobre prazos na semana passada, na live passada. Agora vamos entrar na live de hoje, né? Graças a Deus está fazendo bastante sucesso as lives, está fazendo bastante sucesso as visualizações também posteriores, né? Eu sei que é um horário que às vezes as pessoas não chegaram ainda do serviço, que não estão em casa, mas eu acho que a noite é o melhor horário ainda para fazer uma live, para conversar com vocês ao vivo, bater um papo. E uma dúvida que é constante e essa semana perdurou bastante, porque teve bastante procura, que são os manuais de padrinhos. O que são os manuais de padrinhos? Tem muitas que chegam aqui e falam, eu não sabia que isso existia, que vem para conhecer o nosso trabalho, nem sabia que isso existia. Outras que já vêm na internet e cada um dá um nome, né? E a gente aqui chama de manual para padrinhos. O que é esse manual de padrinhos? Lá você tem a data do casamento, como se fosse um save the date, data, de repente o local, se você já tiver tudo certinho, ou se você não tiver, você não precisa colocar, mas a data é essencial. Se você vai escolher
A cor dos padrinhos, a roupa dos padrinhos e das madrinhas é importante você colocar nesse manual, porque você está dizendo para eles como eles devem se vestir no dia do seu casamento. Então, se o traje é social, se o traje é esporte fino, se você quer escolher a cor da gravata, se os padrinhos vão colocar no mesmo lugar que o noivo, se as madrinhas têm uma cor de vestido especificamente. Então, por exemplo, se o vestido é azul, se o vestido é rosa, se o vestido é coral, aí é uma escolha, né, da noiva. Muitas me perguntam se eu escolheria hoje, se eu casasse hoje, eu já escolheria. Na época eu não escolhi, mas eu acho assim, como as madrinhas são e os padrinhos são pano de fundo pros noivos, para tirar foto, essas coisas assim, então eu acho bem bacana, né? Tá todo mundo, né? Não igual, mas assim, bem parecido, tons parecidos, tom sobre tom, né? Curso tom. É importante. Então, assim, o manual ele serve para isso. Quando que eu devo entregar esses manuais? Eu devo entregar para eles o mais breve possível. Então, assim, eu fiz um convite informal. Eu não recomendo entregar já o manual quando você vai fazer o convite informal, porque a gente vê muito caso por aí que as noivas vão convidar e os padrinhos não aceitam. Isso acontece. Não pensem que isso não acontece, porque acontece e não acontece pouco, acontece bastante. Então, assim, e aí você entrega o manual por volta de uns 6 meses a 8 meses antes. Porque assim, os padrinhos têm tempo de se programar, de ver roupa, de ver o aluguel, né, da roupa dos padrinhos e das madrinhas, enfim. O que que acontece? Como eu já tinha falado semana passada e na primeira live, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai convidar principalmente as pessoas para serem nossos padrinhos, porque tem que ser pessoas próximas, pessoas que a gente pode jogar aberto, as pessoas que consideram vocês, para que não aconteça o desprazer de 15 dias antes ou na semana do casamento acontecer de falarem para vocês que não vão no casamento, ou de que eles não vão ser padrinhos de casamento, porque eu vejo bastante por aí, bastante nos grupos de noiva, casos muito tristes de padrinhos que não aceitam, ou que aceitam e quando chega na semana do casamento diz que não vão mais porque não tem condições de alugar uma roupa. Então, assim, eu acho que tem que ter um bom senso, né? Você tem que saber com quem que são os seus padrinhos, por isso que eu falo, tem que sempre ter uma certa intimidade com eles para que você possa jogar aberto, falar a real, para que isso possa fluir e acontecer de uma maneira bacana. Essa semana também, isso a gente falando de manual, então ele serve para isso, para você orientar. Então, assim, você coloca uma mensagem bacana, uma mensagem legal para os seus padrinhos. Eu acredito que aqui no meio deva ter algum, né, que a gente esteve fazendo por esses dias. Aqui. Que a gente fez uma amostra, ó, uma amostra mama civeta. Então aqui, foi a escolha da noiva, né? Ela que escolheu fazer dessa maneira, o manual, né? Vão ter algumas alterações aí pra gente fazer nele, mas é basicamente isso, tá vendo? Algumas regrinhas que os noivos gostariam que seguisse, né? A cor do vestido, a cor dos padrinhos, né? Como que a veste que os padrinhos usam. Alguns colocam, de repente, alguma frase de efeito, assim, ai, feliz aquele que tem amigos, gostaria de compartilhar esse momento com você, ou alguma coisa assim, ou alguma coisa que seja especial para o grupo, porque às vezes é um grupo de pessoas. Então, é para isso que serve o manual de padrinhos. E aí, agora, indo para uma outra questão, que também surgiu bastante essa semana, que eu recebi algumas mensagens, que eu vi em alguns grupos de noiva também. E como a gente faz chá de cozinha, chá de lingerie, chá de bebê, chá de tudo quanto é coisa, perguntaram se o convite ele deve ser feito para uma pessoa só, ou se ele deve ser feito assim, para cada pessoa ou por família. Então, por exemplo, eu fui convidada, fui eu, as minhas irmãs, minha mãe, e a gente mora todos na mesma casa. Um por pessoa. Ou dentro do convite, a quantidade de itens ou de papelzinho que vocês vão pedir. Porque o que é um chá de cozinha, ou chá de lingerie, ou chá bar, ou até mesmo o chá de bebê?
Você está convidando as pessoas para fazer parte desse momento, para você confraternizar esse momento que você vai realizar, é realizado sempre antes do casamento, antes do nascimento, né? O chá de cozinha para o chá bar se difere um pouco só em questão de chá de cozinha são mulheres, chá bar homens e mulheres. É basicamente isso a diferença. E onde a gente pede coisas, como eu falei, baratas, coisas mais em conta, para casa, pro dia a dia, pro que a gente não costuma ganhar isso de presente de casamento, ou até mesmo fralda no chá de bebê, costuma se pedir fralda, pomada, sei lá, uma mamadeira mais simples, coisas mais simples assim, né? Então são essas coisas que a gente costuma pedir. E aí perguntaram se tinha que ser para uma pessoa só, assim, por cada pessoa ou o geral. É por pessoa. Então, assim, você pede presente por pessoa que vai. Aí, assim, quanto tempo de antecedência? Depende do tempo que você tem na sua agenda. Isso a gente falou na semana passada, mas como a gente surgiu essa questão, vamos só retomar isso um pouquinho. 2 meses, 2 meses e meio, talvez seja o suficiente para você fazer o chá. Mas aí depende também da sua necessidade de tempo, questão de tempo que você tem na sua agenda para você disponibilizar um sábado ou um domingo, porque é o ideal para que as pessoas possam ir. É, o tempo que você vai ter disponível, né? Então, acho que sobre o chá que surgiu também, que foi questão. Essa live hoje ela não tem um assunto específico, um tema específico, é porque como surgiram algumas questões essa semana, eu achei importante não focar um assunto só, né? A gente também tem bastante pergunta. A gente tem uma promoção aí, que nem eu falei no final da live da semana passada, de hobbies. Então vamos esclarecer um pouquinho. Os hobbies que estão em promoção é o que a gente tem em estoque. Então, assim, não tem todos os tamanhos, não tem todas as cores em todos os tamanhos. Então, assim, pergunta, manda mensagem, pergunta qual que fala o tamanho que você tem, a gente passa as cores que estão disponíveis. A gente não tem 20 peças na mesma cor, tá? E nem em tons diferentes, não temos. Então não adianta querer forçar um pouco a barra, porque a gente não tem. E aí, como eu falei, dica rápida da mama nessa semana, a gente tem a questão dos hobbies. Hobby, roupão, qual que é a diferença? A diferença, na verdade, é o nome. Hobby, a gente dá pro hobby de cetim, né? Porque ele é mais fino, ele é mais delicado. E roupão, por ser né? É aquela coisa mais pesada, aquela coisa mais grossa. Então, o de soft, o de toalha, né? Aquele atoalhado, ou alguma coisa assim. Então, essa é a diferença de um pro outro. Então, às vezes as pessoas perguntam e a gente, né? Não tem, a gente tem essa questão aí. Eu acho assim, surgiram e tem surgido muitas coisas. O nosso foco, por mais que a gente queira abranger, ele continua estando muito focado em casamento. Então, assim, eu sei que a gente não começou assim, a gente tenta abranger e ampliar, né? Mas acaba tendo isso aí, Zizi. Eu sei que você tem que falar nisso. Você foi uma das nossas primeiras clientes de hobby, né? Um beijinho pra você, pessoal da Lavoro também, né? Pessoal top, bem top. E aí, assim, a gente não consegue fugir muito dessa área de casamento. O que a gente recebe de pedidos de orçamento para convite, para lembrancinha, para casamento, para hobby e outras coisas mais, assim, é muito grande mesmo. Então, assim, eu vou voltar a falar de convite, eu vou voltar a falar de lembrancinha, porque é o que mais a gente recebe de dúvidas e de perguntas. Essa semana surgiu uma questão por causa do craft, falando de convites e casamentos rústicos. Se só o craft ele é possível, né, para representar o rústico. Ele não é, mas tons terra, tom café ou alguma coisa assim, eles remetem mais a essa coisa rústica por causa da madeira.
né? Mas a gente não tem só o craft. A gente tem alguns papéis que eles imitam madeira mesmo. A gente tem até o próprio craft. Hoje eu estive lá na Lavoro e trouxe pra gente criar uma linha nova aí de convites rústicos, mas com textura. Então os crafts já vêm texturizados, né? Então eles têm detalhes que não fica aquela coisa grosseira só do craft. Você tem os papéis recicláveis também, que a gente consegue trabalhar eles também sabendo jogar as cores e os tons, você também consegue remeter a uma coisa mais rústica, uma coisa mais campestre, talvez, né? Então, é bem isso, o rústico, né? O pessoal, a gente recebe muito pedido para rústico, para orçamento rústico. E aí fica nessa coisa. Teve uma cliente hoje que me mandou um e-mail gigantesco perguntando porque achava que o craft era feio, que era horrível, que era uma coisa marrom, que era uma coisa sem graça, que o papel era sem graça. E aí é o que eu expliquei, que primeiro que o craft ele barateia um pouco mais, né, o custo do convite. Aí o que acaba acrescentando ou não no preço é os acessórios que a gente usa para complementar. Então, de repente, uma fita, ou um pingente, ou um detalhe, alguma coisa assim que pode encarecer, né? É, convites que tem a transparência. A gente recebeu também uma pergunta que eu achei bem interessante essa semana, que é aquele convite que a gente tem com pétala dentro. O que poderia substituir as pétalas? Isso foi uma pergunta que me pegou assim, porque a gente está acostumado a ver no mercado, de um modo geral, são pétalas de flor, pétalas de rosa, ou de alguma outra cor, ou de alguma outra flor de um outro tom. Só que assim, você tem a folhagem seca que você também pode usar. E aí eu dei uma pesquisada rápida, as pérolas podem também, que eu já vi alguns convites por aí com pérola, né, substituindo as flores, mas me remeteu a algumas outras coisas. A gente, como trabalha com papelaria, então poderia fazer mini corações de papel e colocar por trás da transparência. Então você tem aí uma outra opção, quando a pessoa viria corações atrás da transparência. As iniciais dos noivos cortados em papel também ficaria legal, né? Você pega as iniciais, corta várias em miniatura, bem minizinho, assim, é bem pequenininho mesmo, e colocaria atrás. Também é uma saída, também é uma alternativa. Então, assim, a gente está sempre buscando, quando vocês perguntam aí pra gente, às vezes a gente não tem a resposta na hora. Ou porque a gente nunca fez, ou porque a gente desconhece, ou sei lá, porque é novo no mercado, ou porque é novo pra gente, porque como eu falei, nós somos pequenos ainda, então às vezes a gente não conhece as coisas, ou não conhece recursos, ou talvez pra gente não dê pra fazer. Então a gente vai atrás do que é possível para atender o cliente. Então, assim, na hora, de bate pronto, às vezes a gente não consegue responder, como esse caso. Eu tive que parar, pensar um pouco, né, analisar a estrutura do convite para ver o que caberia na substituição daquilo. Porque a gente não vê, como é usual no mercado as pétalas, então a gente não vê outras coisas que deem para substituir, né? Então, é isso, essa outra questão. Essa semana a gente também teve algumas questões referente a aniversários, aniversários infantis. A gente trabalha assim, a gente faz. Só que assim, venham com o tema pronto, tá? Não adianta vocês falarem assim, olha, vocês fazem aniversário infantil? Fazemos. E o que vocês fazem? Primeiro, qual que é o tema da sua festa? Porque aí, dependendo do tema da sua festa, a gente consegue te orientar melhor. Se você não falar pra gente que você vai fazer o tema do Mickey, se você vai fazer o tema da Moana, ou do Frozen, ou do Carros, ou do Batman, enfim, a gente não tem como ajudar. E isso não serve só para aniversário, isso serve para casamento também. E a gente recebe várias noivas que mandam e-mail pra gente pedindo um orçamento um orçamento para convites, para X convites, e gostaria de conhecer melhor o nosso trabalho. A gente recebe muito, assim.
Aí você pega e manda para o cliente. Você tem alguma coisa de referência? Você sabe mais ou menos como você gostaria ou o que você quer? Não, não sei. Então, assim, eu oriento quando você vai procurar uma empresa para fazer cotação, para você fazer orçamento, tenha pelo menos uma ideia base do que você gosta, mesmo que sejam coisas nada a ver. Porque eu tenho clientes que mandou para mim convite clássico, convite moderno, convite floral, convite rústico, convite de várias maneiras, convite pequeno, convite grande, daqueles grandes mesmo, caixas e assim, a partir daquilo a gente consegue ter referência do que a pessoa gosta. Então, assim, normalmente quem manda esse monte de coisa, manda tudo mais ou menos no mesmo tom, na mesma linha de tom. Então, você já tem mais ou menos uma base do tom das cores e as cores que a pessoa gosta. E aí a gente consegue nortear a conversa com vocês, né? É, eu tô falando tudo isso, né? Pode parecer extinção de linguiça e tudo mais, mas não é. É porque a gente precisa de um norte. A gente precisa ter uma noção. A lembrancinha, para a gente poder orientar o que o cliente quer, ou o que seja melhor para ele naquele momento, eu preciso saber que estilo de cerimônia ele vai ter. Aonde que vai ser, como que vai ser. Porque assim, hoje tá muito na moda usar suculenta, por exemplo. Aí você fala, você vai fazer uma decoração super clássica, com aqueles lustres de cristais, com aquele monte de velas e tudo mais, fazendo uma decoração bem clássica, bem elegante. Aí você pega e coloca um monte de suculenta na junta. Aí você fala assim, poxa, é feio? Não, não é feio. Mas você concorda que não orna? Não combina, né, a suculenta, por exemplo, ou uma planta que seja mais campestre ou seja mais rústico, não combina com a decoração elegante, com a decoração, né, clássica. Então, assim, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Tem uma noiva, por exemplo, que vai casar agora em dezembro e não sabe nem onde vai fazer. Então, vocês têm que tomar um certo cuidado. Vou voltar de novo àquilo que eu falei do prazo, o tempo que vocês têm, porque nem todos os fornecedores podem atender vocês nesse prazo que vocês gostariam. E, além disso, ter uma ideia do que vocês estão buscando, do que vocês estão procurando. Porque se nem vocês sabem que cor vocês gostam, porque acontece, às vezes a gente pergunta assim, tá, mas que cor que você gosta? Não sei. Se você não sabe nem a cor que você gosta, fica difícil da gente apresentar alguma coisa pra vocês. Porque assim, eu posso pegar 1000 convites e colocar na frente de vocês, e isso não é a ideia. A ideia é pegar e nortear vocês e fazer de um atendimento personalizado. Então eu preciso de base, tanto eu quanto as minhas sócias, a gente precisa ter uma base para poder seguir aquela linha e poder apresentar para vocês aquela linha de acordo com a necessidade, com o gosto que vocês têm, né? Então, assim, é bem importante isso. E uma coisa que eu gostaria de pedir para que vocês mandassem mais perguntas, para que vocês direcionassem a gente para as lives, né? E para os drops que a gente está lançando durante a semana, que são essas questõezinhas rápidas que a gente manda, falando de... Essa semana eu falei de hobby, né? Falei da questão de como convidar, né? De como colocar o nominal ao convidado, que isso é uma coisa bastante importante, que eu fiz um drops, mas eu acho que é importante a gente falar, e eu acho que isso cabe uma live só pra isso, né? Não vai ser hoje. Então, assim, porque ela é muito. Também tem muita questão de senhor, senhora, você. Como que você usa, quem vem na frente, quem não vem, como que você coloca. Então, tudo isso aí é importante também pra gente estar falando. Essa semana também a gente teve uma postagem falando sobre brasão e monograma, que às vezes as pessoas se confundem, né? Monograma são só as fontes, só são as letras trabalhadas, e o monograma ele tem um desenho, né?
Então, assim, e ele normalmente é desenvolvido para a pessoa. A gente aproveita, a gente pega esses que tem na internet, aproveita, claro, não tem problema nenhum. Se o cliente é isso que o cliente quer, não tem problema. Mas é legal você pegar e desenvolver um para você, ser uma coisa para sua nova família. Então, isso também é bem legal, é bem interessante. A gente vai lançar aí algumas coisas novas. É, a gente tá aqui coçando, tem algumas coisas prontas, mas a gente ainda não dá pra colocar, não dá pra lançar, porque a gente vai criar algumas linhas, né, de trabalho. A gente tem o blog que tá funcionando, que já tá no ar, então o pessoal pode entrar lá, tem as nossas, tem os textos, tem a nossa vitrine básica, a gente vai ter um site só de vitrine, né, na verdade, a gente está desenvolvendo esse site, é que ainda não deu tempo da gente sentar e alinhar o restante que falta. Mas a gente vai subir um site também com venda, né? Mas ele não vai ser venda direta, vai ser venda indireta. Então vocês solicitam um orçamento, a gente vai entrar em contato e vai falar com vocês através, né, do telefone, do WhatsApp, do e-mail, aí a maneira que for melhor para o cliente, para que a gente possa atendê-lo da melhor maneira possível, né? Eu acho que a live hoje se encerra por aqui. É bem curtinha, foi bem rápida, pra gente não perder o costume. Então, assim, eu vou pedir para que vocês mandem as questões, continuem mandando questões, porque eu sempre respondo o individual. Então, a gente recebe muita questão, eu acabo respondendo no dia a dia. Eu também estou me acostumando com essa questão de trazer tudo para live, eu trazer tudo para os drops, para poder falar com vocês de uma maneira melhor, uma maneira ampla, porque que nem diziam meus professores, né? E agora eu continuo repetindo isso, eu até falo isso para outras pessoas. A dúvida de vocês pode ser a dúvida do outro, e se eu esclarecer assim em público, eu tiro a dúvida de todo mundo. Então eu acho que é mais fácil. A gente tá aí caminhando, porque a gente tá reestruturando a mama. Então, como eu falei, fica mais fácil, é melhor. Então, é isso. Acho que por hoje é só, né? Boa noite para todos, tenham um ótimo final de semana. Continuem acompanhando a mama, que a gente está gostando bastante dessa pegada de visualização, do pessoal tá acessando, curtindo, clicando, compartilhando, dando seus depoimentos, mandando a gente para os grupos, falando: olha, a mama tá lá, conversa com as meninas. Adoro quando alguém fala que nós somos a solução dos problemas, porque nós não resolvemos o problema do mundo, mas de alguns a gente consegue resolver. E eu acho que é isso. Por hoje é só. Boa noite, bom final de semana e um beijinho da mamãe pra vocês no coração.